você que não me conhece, eu sou o Carlos. Tá? E atrás dessas máscaras todas, a gente tem aquele perigo de acabar não reconhecendo uns aos outros, né? Mas é bom estarmos juntos. Tá? Então, é uma alegria nós podemos ter esse tempo. Para mim, pessoalmente, eu não vejo a hora de chegar. E segundo os nossos protocolos aí, gente, me deram o privilégio de ficar sem máscara. Né? Fico aqui mais distante um pouco, mas no intervalo eu já tenho que colocar máscara. Né? Então, por isto, eu prefiro estar aqui do que estar aí. Né? Essa máscara, só pela máscara. Mas é muito bom. Podemos olhar para a vida de Jesus. Cada vez mais, a gente vai conhecendo a Jesus. Acabamos de ouvir, participamos da ceia. Ouvimos textos e verdades ali que vão para a eternidade. Vão para a eternidade. Gente, quem sabe esta foi a última ceia que você e eu participamos. Durante esse mês, Jesus voltou. Que coisa fantástica, que esperança maravilhosa nós temos. E Ele vai nos dirigir na ceia. Vai nos dirigir. Eu imagino que Jesus está ansioso por isto. Para essa primeira ceia, Ele disse isso: eu estou ansioso para ter esse momento com vocês. Que foi no jantar da Páscoa, que Ele instituiu ali, então, a ceia. É precioso demais podemos lembrar quem éramos, o que Ele fez, o que isso mudou para nós, o que isso continua mudando, o que isso nos dá de expectativa positiva para cada dia. Conforme está aí no nosso boletim, então o nosso desafio juntos durante 4 domingos é olharmos para a vida de Jesus. Como Ele viveu financeiramente. Como foi a vida dele, o estilo de vida financeiro de Jesus. E, naturalmente, porque Ele viveu e nos deixou princípios, Ele também pôde ensinar. Ele falou alguns pensamentos que vão nos ajudar a viver aqui hoje. De vez em quando eu ouço. Eu mandei até para um irmão meu que durante esse período aqui ficou viúvo. A sua esposa faleceu em abril do ano passado. Fevereiro do ano passado. Agora vai fazer 1 ano. Covid. São Paulo. E eu falei para ele assim: olha, nós vamos estar estudando esse assunto. A colocação dele para mim: como é que será que foi? Ele não tinha esposa, não tinha filho para levar na escola, não tinha, né, talvez umas duplicatas para pagar. Como é que ele fez? Como Jesus viveu financeiramente? E se você e eu estamos seguindo a Jesus, nós precisamos saber disso. Saber como ele viveu e ensinou. E são princípios advindos dele. São princípios que você pode olhar por toda a Bíblia. Princípios práticos, tremendamente relevantes para nós vivermos bem num contexto de vida tão difícil que nós vivemos.
Não é contexto de saúde, não. Educacional, político, financeiro, sempre. Sempre. Então nós temos nele um grande exemplo para nós. Ele mostrou princípios, gente, que me dá a todos nós a condição de vivermos bem. Pressionados, sim. Num mundo materialista como o nosso, como a gente vai carecer de olhar para Jesus? Em tudo. Em tudo. A maneira como ele viveu nos relacionamentos dele, estou estudando isto no Evangelho de João, os relacionamentos de Jesus. Relacionamentos interpessoais. Há pouco tempo, ano passado, estudamos, e alguns de vocês aqui eu posso lembrar, nós estávamos estudando sobre a vida de oração de Jesus. Por que ele orava? Por que ele precisou tanto falar com o Pai, sabendo quem ele era? Será que ele teve dificuldade financeira? Como é que ele viveu? Quais são os princípios para nós? E se nós queremos seguir a Jesus, esse Jesus que deu a sua vida por nós, nós podemos ser muito abençoados olhando para esses princípios da sua vida. Vamos então pedir que Ele mesmo nos abençoe. Ele está conosco. O Espírito Santo, gente, é o nosso professor. Uma das coisas que um tempo atrás eu recebi, uma dessas frases que pessoas mandam, né, por todo lado, e nós mandamos também. Já recebi um versículo hoje de manhã do Luiz Américo, ele sempre manda, e aí eu vi aquele versículo assim, já sei para quem que eu vou repassar também. E é um versículo que tem tudo a ver com esse assunto, para nós. Texto. E uma coisa, quando nós abrimos esse livro, é o único livro que nós podemos abrir e saber que o seu autor, o professor Mohr, vai estar conosco. Vai estar conosco. Semana, tivemos aqui um momento particular, lançamento do livro Pensamentos, Fernando. Mas se você pegar o livro, eu já li um capítulo de um daqueles profetas que me interessa muito. Já fui ler, mas o Fernando não estava comigo. Eu não pude levar o Fernando lá para casa, para minha sala lá para eu ler. Mas quando a gente lê esse, podemos contar com o Espírito Santo conosco. Vamos agradecê-lo por isto? Vamos dizer ao Senhor muito obrigado. Adalberto, agradeça ao Senhor por esse privilégio de sermos ministrados por Jesus nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por esse caminho, por esse tempo aqui ao redor do Tua Palavra, querendo aprender mais de Ti, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, ó Deus, aquieta-nos, tira de nós toda preocupação, ansiedade, temores, ajuda-nos a nos concentrarmos aqui e agora nos Teus ensinamentos. Fale ao nosso coração, transforme as nossas mentes, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Adalberto aí é um companheiro de oração nosso, né? Então, é bom tê-lo aqui. Casalzinho precioso, né? Nas minhas anotações, eu pus assim: a vida financeira de Jesus funciona hoje? Gente, ele teve um histórico de vida. Será que se ele tivesse aqui hoje, 2022, os mesmos princípios, o mesmo estilo de vida dele lá,
daria para viver aqui hoje? Ou ele teria que fazer algum curso de economia, ir aí para as universidades? Como é que seria a experiência dele? O meu alvo aqui, usando as minhas palavras, aliás, uma palavra que eu vou daqui a pouco ler com vocês de Filipenses, mas é aprendendo com Jesus a viver contente na fartura e na fartura. Aprendendo a viver contente com Jesus. Quando você está em épocas de vacas gordas e também na época das vacas magras. É na época da fartura, sabe? É aquele R puxado, assim, quando farta tudo. Né? É a fartura quando temos e a fartura quando não temos. É aprender a conviver nessas situações. Você e eu estamos vivendo bem com os recursos que temos? Ou estamos vivendo mal? Uma perguntinha difícil. Quanto que eu preciso para viver? Quanto que eu preciso para viver bem? Quanto que você de fato precisa ter de salário? Se perguntar geral, falou em aumento, até os aposentados aqui tiveram, que bom, vai ter um aumentozinho do INSS. Agora essa semana, então, o Bolsonaro está dando lá para os professores. E outros segmentos, alguma coisa. Mas aumento, quanto que eu preciso? Será que eu sei viver na fartura, na época das vacas magras, e viver contente? Dinheiro é alguma coisa, vida financeira, vida chamada material, é alguma coisa que nos pega muito. Aliás, nós, estamos aqui. Nós estamos no real. Será que dá para viver pela fé num mundo como esse? Ou fé não é alguma coisa que não tem nada a ver com dinheiro? Nós só podemos agradar a Deus pela fé. É o que o texto bíblico diz, Hebreus diz. Será que é possível viver pela fé nesse mundo? A Bíblia registra a respeito de dois irmãos que nós conhecemos muito. Falamos muito dele muitas vezes. O chamado filho pródigo, que aliás eu sempre falo que não é o filho pródigo, são os filhos. São os dois que estão vivendo de maneira errada, com focos errados. Jesus vai contar essa ilustração, uma parábola. Aquilo ali não era um fato. Há outros exemplos que Jesus usa como fatos. Por exemplo, o rico e o Lázaro. Isso para mim não era uma parábola. Jesus conhecia, Jesus sabia. Eu não poderia contar o que ele contou. Porque eu não sei muita coisa do outro lado. Mas ele sabe. Como 100% divino que ele é. Aí ele veio para estar aqui, para viver, gente, de sandália, pé no chão, caminhando. Aliás, será que se ele tivesse aqui hoje, que carro que ele teria? Que carro que ele precisaria? Que casa que ele iria ter necessidade de ter?
Então nós podemos pensar um pouquinho nesses dois irmãos que Jesus conta. Um deles chegou uma hora e falou assim: pai, reparte aí, me dá a minha herança. Pai deu. Ele mal planejou, daqui a pouco saiu de casa. A gente sabe, ele gastou. Foi trabalhar num contexto, a hora que a questão trabalho pesou para ele, que até agora. Então ele foi trabalhar, e o que ele conseguiu, o que o CV dele lá, o currículo, foi lá trabalhar com os porcos. Mas aí ele reconheceu que, sabe como é que é? O restaurante aqui não está muito legal, não. E ele volta para casa, reconhece. O pai está lá para recebê-lo. Faz festa. Manda ele tomar banho. O recebe. Mas tem o outro, o mais velho, trabalhador, comprometido com o trabalho. Mas alguém que tinha dificuldades de relacionamento. Relacionamento com o pai. Relacionamento com o irmão. Aliás, ele nem fala que o seu irmão mais novo era seu irmão. Ele simplesmente fala para o pai: esse teu filho. E ele é trabalhador. Agora, aqui tem alguma coisa importante para nós. Um filho que gastou tudo, fez tudo errado, mas recomeçou. E voltou para a pessoa certa para buscar o recomeço. O outro estava fazendo aparentemente tudo bem, mas com um coração errado. Um coração duro. Mágoa. Mágoa. É verdade que o contexto que Jesus está ali falando é um contexto onde ele está conversando com pessoas simples, com pessoas pecadoras, tem ali uns religiosos, e então ele está usando aquelas 3 parábolas. A ovelha, o dinheiro e os filhos perdidos. Para mostrar sobre alegria. O viver bem. Quando você acha a ovelha, quando você acha o dinheiro e quando você vê um filho se restaurando. E aqui, gente, é uma questão de decisão. Se nós queremos viver bem ou se queremos viver mal. Porque, de modo geral, nós não temos muito controle com aquilo que vai acontecer conosco. Mas isso não muda o fato que nós podemos viver bem. Quando estamos com algum dinheiro no bolso e quando não estamos com dinheiro no bolso. Quando olhamos para frente assim, o que vai ser? Eu não vejo perspectiva. Eu tenho trabalhado com uma pessoa, aliás, foi para essa pessoa que agora cedo eu falei para vocês um versículo, um texto do Luiz Américo e repassei para essa pessoa. Que tem tido uma série de perdas. Perdas. Aliás, essa é uma palavra que ele usa, que tem usado muito. Eu perdi meu casamento. Simplesmente a esposa não quis ficar com ele mais. Até hoje eu não entendo isso. A pessoa se posicionava assim, bastante comprometida com Deus. Aparentemente. Mas chegou e falou assim: não quero mais ficar com você. Ele pede o casamento, depois é emprego, arruma emprego, pede emprego, e assim vai, pede imóvel, tudo isto já vão alguns anos. Gente, é difícil. Não sentir com ele, não orar com ele, está distante de mim, fisicamente. Mas é um familiar lutando com perdas, com perdas. Carlos, é perda aqui, é perda lá.
Mas ele está vendo Deus atuar no coração dele. Ele ouviu uma mensagem, aliás, a mensagem domingo passado aqui, Fernando, mandei para ele logo em seguida. Aí ele falou, Carlos, agora ouça essa. É na igreja, ele foi na igreja e ouviu uma mensagem, o pastor falando sobre como Deus nos prensa. E era prensa e oração. Gente, a mensagem, eu fui ouvir. 1 hora. Muito boa. Conteúdo. Mas é difícil você deixar Deus te prensar, levando perdas. Como viver, gente, num contexto assim? Onde está o Senhor, que é dono de todas as coisas, que a gente fala, é o meu Pai amado. Meu Pai amado. Ele fez isso com o filho dele. Então nós vemos aqui, gente, esses dois irmãos fazendo opções. E para mim eu queria deixar a grande opção para nós, gente, nós vamos errar. Você vai fazer negócios ruins. Você vai ter perdas. Mas não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. É importante nós recomeçarmos. Deus é o Deus do recomeço. Aliás, desde a criação. Lembra Gênesis? Está um caos lá, o texto bíblico fala isso. Roberto? Estava tudo uma bagunça lá. Aí o texto diz que Deus veio aqui, começa a acertar aqui, um dia após o outro, noite e tal. Recomeça. Recomeçou no Jardim do Éden, com um casal. Recomeçou com Abraão, recomeçou com o povo, recomeçou e olha, com Jesus vindo. Recomeço, renovo para nós. Então é importante sempre recomeçarmos. Nunca nós vamos falhar tanto que Deus não pode recomeçar. Jesus vem para mostrar isso também para nós. Porque a própria vinda dele, a forma como veio, é recomeço. É renovo para nós. É nos dar princípios aí, uma perspectiva nova para nós. E aqui, gente, uma coisa que nós vamos ter que lembrar sempre, porque Jesus veio e deixou muito claro como princípio. Nós não vivemos para hoje, mas para amanhã. Eternidade. O foco de Jesus, grande ensino dele, para você e para mim, é investirmos na eternidade. João 3,16 diz o quê? Deus amou para a gente morrer? Não. Vida eterna. O foco é lá. Ele não prometeu. Ele prometeu para Israel uma condição diferenciada aqui. Mas para você e para mim da igreja, ele fala, está lá, na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Então, você vai ter perdas? Vai. Provável. E até mesmo por, às vezes, gente, por semeaduras nossas erradas. Fizemos errado. Uma compra errada. Eu não podia ter feito. E aí vocês, esposas, gostam de nos fazer lembrar, nós maridos, eu tinha dito, né? Eu te avisei e tal, coisa assim, não precisa nem falar, porque já está doendo em nós, homens. Mas vocês dão uma ajudazinha a mais para nos fazer lembrar, né? Daquilo errado que foi feito. Jesus contou também uma outra parábola de um administrador que ele iria viajar. Aí ele chamou 3 pessoas, alguém que tinha recurso, chamou 3 pessoas e ali nós sabemos a tal da parábola dos talentos.
Ali é, gente, é talento, grana, dinheiro. Nesse texto. Dá 10 para um, 5, 1 para o outro. Aí chega a época dele chamar cada um deles. Vem cá, vamos conversar, vamos ver como é que foi. O primeiro, olha, eu saí, trabalhei e tal, investi, fiz isso, fiz aquilo, consegui 100%. Jesus diz, servo bom e fiel. Você fez com pouco, você vai ter mais no meu reino. Você vai ter mais depois. No reino dele. O outro, segundo, mesmo exemplo. O terceiro falou o quê? Jesus, o senhor é um cabra durão, hein? O senhor é bom, eu conheço. Olha, eu temo o senhor, respeito que é uma coisa. Por isto, eu até não fiz nada com o dinheiro, mas não deixei ninguém pegar. Viu? Ladrão nenhum pegou e eu guardei ele muito bem. Jesus diz o que para ele? Servo inútil. Inútil. Eu vou dar para outro. Queria lembrar o seguinte aqui nesse texto. Importante para nós isto. A maneira como Deus, a maneira como o Pai, a maneira como Jesus vai tratar com você e comigo, com nós, será diferente. Para uns ele vai dar 10, para outros ele vai dar 5, para outros ele vai dar 1. Gente, isso é tão importante para evitar qualquer tipo de comparação. Eu não preciso comparar com nenhum dos meus irmãos. Somos em 7 em casa. Há diferenças econômicas entre os 7. Agora, puxa vida, Deus, o Senhor deu mais para ele do que para mim. A questão não é quantidade, mas é fidelidade. Foste fiel no pouco. Então não compare com ninguém. Não olhe para o estacionamento aqui e veja assim, aquele irmão lá está na bênção. O dia que eu tiver o carro que o Isaac tem, aí eu vou ser um pouquinho mais feliz. Gente, o que Deus deu para o Isaac, o que Deus tirou da vida do Isaac, as perdas, ganhos, não é para a gente ficar fazendo comparação. E muito menos, gente, resultados. Os resultados vão ser diferentes. A preocupação do fato de Jesus como Senhor dos Senhores, dono de tudo, não é com quanto dinheiro eu vou levar para ele. Falar, olha aqui, eu consegui. Mas é fidelidade naquilo que ele me deu para fazer. O quanto que ele me deu. Se ele me deu pouco, gente, é importante que eu seja fiel no pouco. Não é fiel pensar assim, não, o dia que eu tiver melhor de vida. Gente, não espere por isso. A fidelidade não depende de quanto, depende do meu coração. Hoje, com o pouco que Deus trata conosco. E Deus trata diferente. Não será igual. Todos nós aqui temos nossas experiências com Deus. E graças a Deus por isso. Gente, pensar que aqui entre nós e as outras classes aí, e os irmãos que estão lá no culto,
O Senhor Jesus, o Espírito Santo, trata conosco de maneira pontual, particular. Ele não é no pacotão, não. É individual. Mais ou menos 20, 21, talvez 22 anos atrás. De maneira muito clara para mim, Deus falou assim para mim: eu vou tratar com você daqui para frente, dia a dia. Dia a dia. Agora, esse é um princípio que Jesus deixou. Está lá na oração do Pai Nosso, está em Mateus, no Sermão do Monte, a gente vive cada dia. Aliás, Deus faz isso desde a criação. Ele trabalhou um dia após o outro. Ele não precisava nada disso. Até o texto é enfático ali, tarde de manhã, primeiro dia, segundo dia, enfim, ele até chegou no sétimo e ele falou assim: puxa, mas eu estou tão cansado que eu preciso descansar. A gente sabe que ele não precisava descansar. A sua obra teve começo, meio e fim. Ele concluiu. Quem precisa de descanso somos nós. Em todos os sentidos, nós precisamos de descanso, descansar nele, porque ele é o nosso descanso. Jesus fala disso. Vinde, vem aqui. Você que está cansado, vem aqui comigo. Eu sou manso e humilde de coração, descansa. E a gente luta com esse tipo de coisa, com ansiedade, com medo do como vai ser, o amanhã, como foi comigo, e agora meus filhos, meus netos. Eu estou com uma neta lá no Canadá, gente, foi para lá semana passada. E o avô aqui estava sem notícias um pouco, e aquele negócio bate, ai. Aí depois eu fico sabendo das notícias, era completamente diferente do que eu estava pensando, com relação à viagem e tal. E meu filho, pai, me desculpe, eu não falei tudo. Mas a ansiedade vem. Vê a neta, 17 anos, lá naquela geladeira do Canadá. Ansiedade. Nós somos assim. Deus quer de nós, irmãos, o descanso. E fazem 21 anos, ou 22, não sei, né? Que Deus está tratando comigo dia a dia. Vou dizer para vocês, são anos sem salário fixo. Mas Deus tem feito uns negócios, só Ele. Tem glória para mim? Não. Deus acabou de fazer semana passada um milagre na minha vida. Milagre, para mim é milagre. Está com 69 anos, vê o que Deus fez? Faz 20, todo esse tempo, eu fiquei sem plano médico. E num contexto de vida como o nosso, parece que a coisa mais natural é a gente ter um plano médico. Precisa ter um plano médico. E Deus foi cuidando de mim, e tem cuidado. Tem erro médico comigo também, esse olho aqui, né? Fui botar uma lente de catarata aqui. Não, Carlos, tem 3% só de não dar certo. Vocês sabem que eu caí nos 3%, né? Mas estou enxergando aqui já. Estão vendo vocês, tudo direitinho, a cor da roupa, está tudo normal. Quase normal, né? E Deus tem atuado. Agora em dezembro, um empresário me procurou e falou: Carlos, a Heide, minha esposa, tem plano médico, esses anos todos. Ele chegou e falou assim: passa na minha empresa. E lá fui eu depois. Uma empresa de quase 1.000 funcionários, um irmão em Cristo. Gente, um milagre qualquer. Fui colocado na empresa dele com plano médico. Plano médico para a Heide. E para nós dois, passamos a pagar 30% do que eu pagava só para ela.
Agora, eu vou entregar a idade nossa aqui, gente. Pelo menos a minha, a dela deixa. Né? Ela não parece que tem. Né? Mas esse ano, gente, eu chego naquele período da vida assim que fala lá do texto bíblico, cansado em feira, né? Dos 70. Né? Então, novembro está aí. Né? Mas, gente, acontecer como foi, total iniciativa de Deus. Total iniciativa de Deus. Mereço? Não. Mas tem sido um histórico da minha vida. Mas, gente, dói, viu? Vou dizer para vocês. Tem coisas que eu gostaria que fosse diferente. Tem sido um exercício de descansar, de luta interior, de medo, de receio, de sangue frio, né? De suar e Deus fazendo, usando pessoas e situações, gente, que eu louvo ao Senhor por isso. Uma pessoa chegou para mim nesse tempo, isso foi há 12 anos atrás, mais ou menos. 12, por aí, sei. Passa na minha empresa. Nem estava sabendo muita coisa. Falou, aqui tem uma chave, aquele carro ali é seu. Gente, eu tinha carro, só que o que ele está me dando era melhor. 15 dias depois aconteceu algo semelhante, só que foi com um apartamento. O proprietário levou a Raidiel lá, um apartamento, não tinha nada dentro, gente. Nada. Por quê? 0 quilômetro. Aí, fala com a esposa aqui e pode fazer orçamento para todos os armários do apartamento. Aí vieram algumas pessoas, cara, você merece. Que merece coisa nenhuma. Não tenta me enganar com isso, não. Graça de Deus. Gente, eu estou falando isto para realmente me identificar com vocês e dizer o seguinte, é difícil. Épocas de vacas magras. Não é fácil. É bom épocas que a coisa tá, você está olhando para frente assim, tá tudo, né, planejadinho bem assim, tal. O que o Senhor quer de nós? Resultado ou fidelidade? Tira de você o peso. Não ponha nas suas costas o peso. Que você tem que ganhar dinheiro. E o sucesso de uma pessoa está nisto. Sucesso para Deus. Deus quer que eu seja rico. Não pensa nisso. Tira isso de você. Tira. Deixa Deus fazer coisas na sua vida que você nem menos espera. Qual foi a frase, Adalberto, que você mandou para mim antes de ontem? De um relatório que a gente estava conversando. Ele pôs assim: Deus mais uma vez tirou água de pedra. Gente, viver com o Senhor é uma experiência difícil, porque Ele vai nos testar, gente. Mas eu não preciso carregar o peso de ser esse sucesso na vida financeira olhando para os outros, olhando para o contexto. Não. O nosso foco é Ele, Jesus, olhando para o autor consumador da fé. É para Ele que eu vou olhar. É Ele que vai dar descanso. É Ele que é o pastor, gente, do Salmo 23. A gente lê ali, que salmo lindo. Mas a prática vai ser melhor ainda, gente. Nada faltará. Ah, mas está me faltando. Então, Ele sabe suprir. Se de fato Ele está vendo que você está precisando, Ele vai providenciar. Mateus 6 diz isso. O nosso Pai sabe tudo que vocês precisam.
Então, quando você e eu falamos assim, o que eu preciso para viver? Gente, essa palavrinha aqui é perigosa para nós. De fato, eu preciso dele. O foco é ele. Olhar para ele. Porque em qualquer momento ele viveu bem e eu posso viver bem também. Seja agora em qualquer área da minha vida. Na área da saúde. Gente, é difícil você conviver com dor. Viver com perspectiva de ir para uma operação, de uma necessidade, né? Tem que ir na dentista aqui, ó, cárie, lá vai me, né? Aquele motorzinho, tal. Gente, hoje a obturação já não dói mais, viu? Já não dói mais, é uma coisa, né? Cheio de anestesia para a gente ir lá, a gente sai com a boca daquele jeito, assim, inchada, né? Mas a dentista dá um jeito. Nós vamos olhar para a vida de Jesus. O estilo dele, como viveu. Gente, é uma bênção tão grande olhar para ele. É um descanso para nós. Descanso. É quando ele fala assim, o meu jugo é suave. O meu fardo, eu posso viver assim. Será um dia a dia. O tal do pão nosso de cada dia. Viver diário. Porque esse mundo aqui, gente, e o diabo quis fazer isto e continua fazendo. Nós vamos olhar alguma coisa disso. Para que você foque a sua vida nos resultados materiais. Pensando o quê? Olha, você não sabe a bênção que eu tive. Comprei um carro novo. Será a bênção? Ou vai me desfocar? Pode ser, pode não ser. Só o fato é que eu não posso depender disso para viver contente. Para viver bem. Não posso. Então nós vamos olhar para Jesus nisso. Gente, intervalo. Eu compartilhei com vocês da maneira como Deus tem atuado esses anos na minha vida. Gente, por favor, eu não fiquei em casa sem fazer nada, tá? Temos feito naturalmente várias coisas. E temos sido abençoados por irmãos, oportunidades. Enfim, sempre na dependência de Deus. Tá? Eu fiz vendas, fiz com a minha esposa. Eu fui auxiliar minha esposa como funcionário dela. Não é funcionário, né? Deixa ela saber disso. Em casa e fora. Minha esposa é paisagista. E então, muitas vezes eu estou lá no Ceasa com ela, né? E coisas assim, tá? Então, não só no o que Deus falou comigo, como eu disse a você, esse é um princípio dele para todo mundo, de viver cada dia na dependência dele. Mas ele falou, Carlos, eu vou tratar com você de uma forma assim. Eu não tinha visão aonde isso ia chegar. Né? E Deus continua fazendo as coisas dele. Todos nós aqui precisamos, na nossa vida, de exemplos. Exemplos são importantes. Nós gostamos de ouvir algumas histórias, principalmente naquelas áreas onde nós temos mais afinidade. Você vê uma reportagem aí no noticiário e você pode ser chamado mais atenção. Peraí, isso me interessa. Áreas afins.
Jesus é um grande exemplo para nós. Antes de entrar propriamente nos exemplos de Jesus, da vida dele, hoje, eu quero relembrar, gente, aqui algumas vidas históricas dentro da Bíblia. Lembranças para nós. O Fábio falou sobre a gente lembrar. Então vamos relembrar algumas dessas histórias. E o que eu quero fazer com isto, com essas lembranças e depois, olhando aí para a vida de Jesus, é o seguinte. Deus quer fazer história. Deus faz história. Deus tem uma história através da sua história de vida. Da vida de cada um de nós. Gente, isso é importante. As histórias são diferentes. Mas o Deus é o mesmo. Ele vai usar você. Você é útil demais para Ele. Ele não criou você, salvou você, colocou o Espírito Santo em você, lhe dá uma convivência como família de Deus, igreja, da família física, né? Tudo para nada, para fazer você simplesmente sofrer. Não. O plano dele é o dele, é superior, é soberano, mas ele usa você e eu. Você é útil. Tá? Então, na nossa relação com Deus não tem aposentadoria. Nem no serviço para Ele. Agora eu quero viver o resto da vida assim e tal. Né? Não. Se disponha. Senhor, conta comigo aí. Eu sou servo que eu quero ser útil. Me oriente. E Deus muda as situações. Deus está mudando uma situação da vida aqui do Isaac. Apresentando, né, um desafio novo para ele, em termos de empresa, trabalho, com essa área do nosso dia a dia. É importante, gente, lembrarmos que na história bíblica tem épocas diferentes, mas o ser humano é o mesmo. Não tem novidade em termos de pecado, gente. O que nós temos só hoje é uma mídia muito mais aí, né, que expande muito mais tudo que acontece. Mas eu queria lembrar para vocês o seguinte. Adão e Eva, como é que foi a vida financeira deles? Tinham tudo. Tudo. Mas qual foi o problema financeiro deles? O guru deles, que eles acabaram, o conselheiro, a serpente, falou para eles o seguinte: só mais um pouquinho. Vocês estão precisando só mais um pouquinho. Não foi muito. Se vocês... E aqui entra aquela conversa toda ali. Mas o fato é que eles sentiram, parece que precisavam de algo mais que talvez Deus estava ali como que escondendo. Gente, esse é um perigo para nós. Quando a gente quer fazer as coisas, os nossos planos, sem estarmos seguros do que Deus já está falando, porque Deus já havia alertado. Deus testou. E falou assim: se você pegar, certamente alguma coisa vai acontecer de pior. Eles não sabiam o que era isso. Então o que fizeram? Fizeram o pior. Tomaram a decisão. Foram responsáveis. Infelizmente, eles se submeteram ao guru errado, ao orientador errado. E nós vamos ter, gente, na nossa vida, pessoas que de alguma maneira ou outra terão uma certa influência em nós, mas eu preciso saber, de fato, quem é que vai estar dizendo para nós. Há 2 anos atrás, aqui na escola bíblica, o Marcelo Feltrin deu uns estudos sobre finanças, está lá.
no site. Muito baseado no livro de Provérbios. E também num capítulo do livro do Fernando, no primeiro livro dele, que eles tem um capítulo lá que ele fala a respeito disso. Então nós temos, irmãos, na Bíblia, princípios maravilhosos, dados, por exemplo, então, no caso de Provérbios, por Salomão, na sua maioria dos seus capítulos. Mas só que Salomão também deu as rateadas dele, feia, né? Os princípios vão estar aí para nós. A questão é se realmente nós queremos praticá-los. Então é uma decisão nossa. E assim foi com Adão e Eva. A quem eles vão dar ouvidos? Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado quem não anda no conselho, né, de certas pessoas, mas segue os princípios da lei do Senhor. Esse, enquanto até a hora que passar o aperto, vier a seca, ele ainda continua dando frutos. Porque ele não dá frutos simplesmente porque ele tem dinheiro, mas é porque ele tem uma relação ali com o Senhor. Gente, o que nos sustenta, de fato, nós precisamos aprender muito isso. O que nos sustenta é a nossa relação com o Senhor. É o Salmo 23:1. O Senhor é o meu e nada. Nada. Então essa relação, ele precisa ensinar para o Carlos, e a maioria das vezes, gente, é no momento da dor, do sofrimento, da falta. Estava tudo bom para Adão e Eva, mas eles deram um passinho a mais, conscientes da decisão deles. Resultado, inclusive para trabalhar ficou mais difícil. Deus chegou depois nas conversas e falou assim, agora vai aparecer urtiga, vai aparecer espinho, olha, no suor do rosto, porque antes parece que a coisa estava mais leve, gente. Pescar estava muito mais fácil lá para Adão. A vidinha dele lá de saia, Eva, vai para o shopping, volta, não sei o quê. Gente, estava tudo ali, ó, à disposição. Mas eu preciso só mais um pouquinho. Cuidado com o quê? Gente, cuidado consigo mesmo, comigo mesmo, meu coração. É claro, gente. O meu coração deseja um aumento de salário um pouquinho mais, porque se eu tiver um pouquinho mais, eu vou fazer isto, eu vou tal. Gente, a nossa dependência de fato tem que ser daquilo que a palavra fala para nós. Não coma, porque certamente não vai ser legal. Não vai ter resultado. Então eu posso viver bem no pouco. É uma questão de decisão. Não é que eu vou ficar acomodado. Vai ter sempre esse equilíbrio da atuação de Deus sobrenatural, do nosso Pai. E ele fala assim, Carlos, eu te fiz com 2 pernas. Anda. Com cabeça. Pensa. Com mãos. Enfim. É aquele lado dele e o nosso. O equilíbrio. Equilíbrio. Mas nós vamos dar rateada, gente. E ele sabe, então, inclusive endireitar as coisas. Botar coisa no trilho. Ele sabe. E essa relação, então, é uma relação que vai ser de confiança da nossa parte. Nessa dependência. Vocês já ouviram falar de Jó? Jó, talvez, né, a gente pega esse personagem bíblico, gente, ele viveu sim. O Novo Testamento fala de Jó. Talvez aqui até antes do que foi a história de Abraão. Por uma série de motivos do texto que acontece. Jó, alguém que o texto bíblico diz, Deus fala muito bem a respeito dele. Até para o diabo.
O diabo um dia foi fazer visita lá, não é, né? Chegou diante de Deus e falou assim, Deus, né? Queria mexer com o Jó. Deus fala, olha, o cara é bom. O cara é ponta firme comigo. A família dele, olha, uma família linda. Inclusive, ele está indo muito bem. E quando tem as colheitas, sabe aquele momento assim de, né, que o dinheiro chega assim, aquele momento, ele reuniu os filhos e falava, filhos, vamos orar. E tinha um momento de culto, de holocausto, onde ele chamava a atenção dos filhos, dizendo o seguinte, olha, vocês ganharam bem. Colheita foi boa. Não coloca o coração nisso. Foi Deus que deu. Gente, o cara era bom. E aí a gente sabe que o diabo chegou lá e mexeu a tal ponto, gente, ele perde tudo. Ele perdeu todas as empresas dele. Todos os diretores que ele tinha, gente, os filhos, morreram todos. Imagine para você aqui que é mãe. Perder todos os filhos numa pancada só. E olha, gente, 10 filhos. Não é brincadeira. Aí vem a doença ainda, porque o Jó reage de maneira positiva. E vem a enfermidade. E, de novo, o Jó, Deus deu, Deus tirou, vamos adorá-lo. Só que o Jó não sabe do que estava acontecendo aqui em cima, gente, nas chamadas regiões celestiais. Ele não tem consciência disso. Ele vai passar a saber mais tarde. Mas ainda, gente, o diabo foi embora. Mas ele mandou uns conselheiros lá. 3 amigos. E os amigos chegam, ficaram com Jó, gente, 1 semana. 3. 1 semana vendo Jó, ninguém conseguia falar nada. Depois de 1 semana começa uma conversa ali. E grande parte do livro, então, é a experiência de falando, Jó, conta para nós o seu pecado. O que você fez de errado para merecer tanta paulada como você está recebendo? E o Jó, não fiz nada, gente. Não fiz, o negócio dói mesmo, é difícil, tal. Eu não sei, nessa altura eu já estou pensando, por que eu nasci? E, gente, Jó chega uma hora que, aliás, vem um quarto lá, amigo, o mais novinho, falou por último. Ele falou, né, conversou um pouco também, não falou bobagem. Os outros 3, só acusação, só essa acusação. E quem que é o acusador? Agora, eram teólogos daquele assim, causa e efeito. Você errou? Merece punição. Deus só trabalha sem graça. Deus é juiz. É o irmão mais velho lá do pródigo. Sem graça. É o profeta Jonas. Profeta sem graça. Só quer punição de Deus contra os ninivitas. E aí, gente, Deus vem conversar com... Depois, lá no capítulo, gente, 38. Olha, quase o livro inteiro. Deus quieto. Aí Deus fala assim, Jó, vamos conversar um pouquinho. E Deus faz quase 100 perguntas para Jó. E cada pergunta que Deus fazia, o Jó abaixava um pouquinho. Peraí, pegou agora. Pegou. Não tenho resposta. Não tenho resposta. Não tenho resposta. Ele quieto. Não tinha o que falar. E aí a gente sabe, texto muito usado lá de Jó 42, quando ele fala, Senhor, eu sei quem
Tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu me humilho, eu reconheço que eu estava... E, gente, eu acho que o Jó errou muito pouco. Muito pouco. Do meu ponto de vista. Você tendo 3 pessoas ali, ó, martelando a sua cabeça, martelando o tempo todo, o Jó entrou em defesa pessoal. E falou, gente, vocês não sabem como é difícil. Perder 10 filhos. E ainda aqui eu estou com a minha esposa querendo que eu chute o balde para tudo. E olha aqui, olha a minha situação, né, as feridas. E aí, então, termina o livro, gente. É glorioso. Para ler Jó, você tem que começar do 42 para trás. Para entender um pouquinho melhor a graça de Deus. Aí Deus falou assim para Jó: Jó, chama os teus 3 amigos lá. E você vai orar por eles. E você vai orar para eu não fazer com eles tudo que eu permiti na sua vida. Porque eles merecem. Eles falaram o tempo todo aquilo que eu não falei. Eles mentiram a meu respeito. Foi o diabo que fez isso. Essa frase é minha, não está lá no texto. E Jó faz isto. Oferece sacrifício, chama eles lá, eles tinham que sacrificar, e Jó ora por eles. E Deus restituiu para Jó. Inclusive, se imagine aqui, vocês esposa. A esposa tinha 10 filhos, depois ela teve mais 10, a coisa... Casalzinho aí, bom. E Deus restituiu. Gente, tinha tudo, perdeu tudo, mas o Senhor sabe dar o dobro. Muito mais. E sabe de uma coisa? Uma grande experiência com Ele. Aqui que está o valor quando Jó fala da relação dele com o Senhor. Senhor, me perdoe, eu tinha... E lembra, gente, que no início Deus está falando assim, o Jó é um cabra bom mesmo, íntegro, é um testemunho, ele confia em mim. E chega a hora que Jó fala assim, eu tinha uma porção de informações a respeito de Deus, mas eu vi que agora eu tenho um pouco mais. Agora é melhor. Gente, eu não gosto de sofrimento. Você não gosta. Mas a dor ensina. O sofrimento educa. Ensina. Mostra para nós. A vida aqui não é fácil, não. Gente. Mas nós estamos de passagem. Não vamos tentar querer ficar muito tempo aqui, não, gente. Melhor está lá. Melhor está lá. Jó conheceu mais o Senhor. Você está passando por algum desses perrengues difíceis? O princípio é o mesmo. Ele é a nossa solução. Ele é a nossa resposta. E através das experiências que talvez você possa estar passando hoje, falta de recursos, falta de trabalho, seja lá o que for, falta de perspectiva, Ele está dizendo para você e para mim, eu ainda estou no controle da sua vida pessoal. Eu cuido de você. Eu posso te dar mais. E eu posso fazer isto. Gente, quando nós olhamos para Abraão e Sara, também é outro que tinha um pouquinho de dinheiro. E Deus fez umas promessas para ele, falou, eu vou te dar uma terra. Mas nunca deu. Ele andou. Aliás, Deus, quando no momento que ele teve lá que optar entre ele e o sobrinho Ló, que ele não devia ter levado com ele, que deu muita dor de cabeça para ele, mas Deus desde o começo falou, não leva, mas então ele levou.
Porque ele ainda pensou que, quem sabe, através do Ló, poderia ser a herança, ele ou da família. E Deus, não faça escolha errada, não. Aí eles se separaram num dado momento. Aí Deus chegou para Abraão, Abraão, anda um pouco pela terra que eu vou te dar para você e para a descendência. Gente, Deus deu a terra quantos anos depois? $450 anos depois. Eita, Deus bondoso, né? Promete para você, olha, eu vou, mas só daqui 450 anos, viu? 450 anos eu já fui. Gente, o plano de Deus para Abraão e Sara, sabe o que eles conseguiram comprar? O terreninho do cemitério. Foi a única coisa que eles compraram. Mas Deus falou, não é só para agora. Para agora. Mas é interessante que em Hebreus fala a respeito de Abraão e Sara. E fala que ele aprendeu que o foco da vida dele é lá. Não aqui. Ele teve seca na vida dele, gente. Ele foi para o Egito, foi lá para tentar resolver uma porção de coisas. Aí ele comprou uma empregada lá, né, que é Agar, que depois deu, a gente sabe, aquela situação toda com Agar. Né? Uma oferta como ele recebe, por quê? Porque talvez através da Agar poderia ter o primogênito que iria herdar a cabeça dele. Um dia ele falou para Deus, não, Deus, eu acho que é o Eliezer, o meu mordomo aqui. Deus falou, não. Mas, gente, não é fácil ficar esperando. Quando Abraão e Sara chegam na terra, que vieram lá de Ur, passaram por Harã, anos na caminhada ali, gente. Ele está com 75 anos e Deus está falando para ele ainda, olha, eu vou dar, mas vou dar. Até a Sara, de vez em quando, saía por trás lá, dava uma risadinha assim. O anjo, não dá risada não. E ele vai ter Isaac, gente, ele tem 100 anos. Esperar 25 anos, gente. É fácil? Nem 25 dias para nós é fácil. Nem 25 horas. Nós queremos um pai meio Papai Noel. A gente fala e ele vem correndo. Gente, não precisa nem existir fé, que é fundamental para a nossa vida. Então, eles tiveram dificuldades. Isaac teve dificuldades. Isaac, o casamento dele é uma novela, naquela coisa assim, linda. Com a Rebeca. Aí Deus só dá a mulher grávida lá, gente. A Sara, a mulher estéril. A Sara era estéril, a Rebeca era estéril. A Raquel do Jacó, que era a princesinha dele lá, era estéril. Eita Deus, hein? E Deus fala assim, eu vou te dar uma descendência que vocês não vão nem conseguir contar. Mas dá problema, né? Aliás, teve muitos casos disso na Bíblia. João Batista nasceu de uma relação assim que os pais já estavam mais para lá do que para cá. Estéril. Você vê muitas situações. Ana, estéril. O filho veio fruto de oração. Limitações para nós, elas não são para Deus. Não são. Então nós vemos aí na vida de Jacó, gente, nem se fala. Eu gosto muito da história de Jacó porque, aliás, eu mudei muito minha compreensão a respeito de Jacó. Para mim era um malandro sem vergonha. Mas só que eu não podia falar muito disso, né? Só que esse homem, gente, pela graça de Deus, termina a vida dele e morre numa reunião de oração, num culto devocional em casa ali, ele reúne todo mundo, gente, e de uma maneira fantástica.
onde há uma restauração na família ali e tal, que ele falou assim, agora pode morrer. Só que ele morreu, gente, como diz, isso está lá em Hebreus 11, versículo 21. Com a mão na bengala. Que bengala? Aquele ganhou de Deus. Quando ele lutou com Deus há 60, 70 anos atrás. Gente, ele ainda tem a bengala. Deus não tirou a bengala da vida dele. Por quê? Eu quero que você ande mais devagarzinho. Você vai fazer menos besteira. Vai ser menos imprudente. Você vai depender mais de mim. Gente, bengala. Bengala é aquilo na nossa vida que é às vezes, situações que parece que Deus não vai tirar. Lembra do espinho na carne de Paulo? É uma opção, gente, que nós temos. Ou nós optamos pela graça de Deus e ficamos livres dos problemas. A gente fala, Deus, eu não quero problema não. Afinal das contas, o Senhor é um Deus amoroso. Por que eu tenho dificuldade? O Senhor não sabe o que eu estou passando. Gente, nós vamos passar. Mas a promessa é a graça está conosco. Se eu não quero dificuldades, então Deus fala assim, então também é o seguinte, não tem graça. A coisa vai só na base do mérito. Então, o que você está fazendo? Uma chinelada, uma varada por dia por aquilo de acerto e de erro. Quero ver quem aguenta. Gente, os problemas não são agradáveis. A falta de recursos não é agradável. A época de vacas magras, gente, não é agradável. A gente não precisa ficar sorrindo. Ai, que gostoso. Como é bom passar fome. Não. Dói. A gente sente. Mas a gente vai experimentar mais da graça de Deus, da intervenção de Deus nessas situações. Tá. Nós vemos esses exemplos na Bíblia. Vocês lembram de José? Deus falou assim para ele, eu vou te dar uma empresa. Sonhos. E aí a família, aquela encrenca toda entre os irmãos todos lá. Ele é vendido pelos irmãos. Aliás, antes ele chegou para o pai, olha, eu tive uns sonhos aí assim e tal, e Deus falou assim, o Jacó disse, o pai falou assim, menino, você não sabe o que você está falando. Vai cuidar de vaca, porque você não vai ser gente grande em lugar nenhum. Mas Deus tinha falado. Dado sonhos. E a gente sabe. Ele é vendido pelos irmãos. Gente, ser vendido pelos irmãos. Sabe quem comprou? Os primos, que eram os filhos de Ismael, descendência de Ismael. Parente. E eles compram. E agora está lá o José na praça central do Egito, do Cairo. Amarrado lá no pelourinho. Quem quer comprar? Gente, o Potifar compra. E vai trabalhar. E Deus abençoou. Ele foi ensinando. Como é que ele aprendeu a ser administrador de empresa, gente? Qual Unicamp que ele fez lá? Ou PUC? Ou USP? Foi aprender, e ali o texto é claro. Deus estava ali. Deus estava ali em todo momento. Inclusive quando ele é vendido. Quando ele é comprado. Aí passa aquela situação com a mulher do chefe. Né? Aí vem o chefe. Não acredita nele. Potifar era o homem da segurança do Egito. Não podia brincar com alguma situação dessa. E coloca ele na cadeia de segurança máxima.
onde iam só o pessoal mais elitizado. Porque lá que apareceu depois o copeiro e o padeiro. O faraó mandou. E lá, gente, ele vai. E de novo, ele caiu na graça lá. Deus estava intervindo, ensinando para ele. Caiu na graça lá do carcereiro, lá tal, do homem, o responsável. E ele então está ali administrando. E a gente sabe a história. Como da noite para o dia, Deus falou, chegou a hora. O faraó tem um sonho, não entende o sonho, ninguém consegue. Aí, gente, o copeiro, que tinha esquecido dele, gente, foi 2 anos depois. O copeiro saiu dali, o padeiro morreu, o copeiro voltou para trabalhar com o faraó. Gente, depois de 2 anos, o cara... eu lembro agora que eu estava lá na cadeia e lá um rapazinho lá interpretou o sonho. Quem sabe? Traga ele rápido aqui. E a gente sabe, foi lá, o faraó contou e ele diz assim, faraó, eu sirvo um Deus que sabe dar resposta. Eu não sou a resposta. Eu não tenho a interpretação, mas ele tem. Coloca todo o peso da honra, do reconhecimento, do senhorio, no lugar certo, na pessoa certa. E a gente sabe, depois ele viveu uma vida naturalmente de prosperidade, orientou, foi sábio, mas teve uma coisa. Os irmãos foram lá. Sabe que, olhando para o texto lá de Gênesis, por que Deus mandou 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras? Para quê? Aí manda bastante e já está alertando que depois vem. E aí? Em termos de história. Mas tinha o José. Deus estava olhando o José. Sabia que ele estava lá na cadeia. E que havia uma família por trás. E uma família que precisava de restauração entre eles. A família que era a família patriarcal que Deus estava avisando. Até o Jacó enfrentou a seca, gente. Ele chega lá no Egito, gente, por causa da seca, depois que o José, pai, vem para cá, tal, enfim, aquela história que eu não consigo ler sem chorar, aquele negócio todo lá. Chega. Gente, Jacó está com um problema de finanças na vida dele, seca. Toda aquela situação toda. Ele está com 130 anos. Não, vocês não acham que já era hora de Deus dar um descansinho para ele? 130, gente. Deus ainda está permitindo na vida dele essa situação. Só que ele não sabia de nada antes. Ele não podia imaginar que ele ia encontrar o filho dele, o José. Filho da Raquel. Agora, uma coisa maravilhosa aqui, que não tem muito a ver com, tanto com dinheiro diretamente, mas é o fato daquela questão do casamento dele. Ele casou, né, tal, trabalhou pela Raquel, deu um duro. Eu sei que se vocês, mulheres aqui, tivessem um marido que trabalhou duro daquele jeito, por causa de você, assim e tal. E aí chega no dia do seu casamento. O seu pai resolve dar sua irmã para o seu noivo. Sogro mentiroso. Enganador também, enganou o salário do Jacó por 10 vezes, está aí o texto. Mas Jacó disse, eu aprendi o seguinte, que Deus estava por cima e não deixou que eu passasse apertado, mesmo que Labão me enganou, meu chefe me enganou por 10 vezes sobre meu salário. E aí ele dormiu com a Lia. Gente, eu acho que esse negócio de casar
com 4, assim, já numa semana leva 4, a gente, culturalmente, até que a gente tem certa dificuldade de aceitar esse negócio. Né? Como é que Deus deixou isso? E nota que você vai ver no texto lá, que a Lia era rejeitada. Era aquela que visivelmente tinha um problema físico. No rosto. O texto traz a ideia, alguma coisa nos olhos. Então ela não era lá essas coisas assim, não. Por que Deus permitiu isso na vida do Jacó? É interessante que a Raquel, o problema dela não era na vista. Coração. Era a princesinha bonitinha. Mas, gente, olha, estudando a vida da Lia, é fantástico ver o que Deus fez com essa mulher. O texto lá mostra o seguinte: sempre que Deus viu o que Jacó estava fazendo com a Lia de rejeição, eu vou fazê-la próspera. E eu vou citar aqui, gente, eu creio que a Raquel acabou morrendo cedo. Não foi enterrada no túmulo da família. Só a Lia foi enterrada no túmulo da família que Abraão tinha comprado para a herança. E sabe de uma coisa? 2 dos filhos da Lia, um é Judá, que também em dado momento foi um porqueira, fez lá uma opção de coisa errada, mas é através de Judá que veio o Messias. Gente, isso não é graça? E é através da Lia, sabe, ela teve um filho chamado Levi. Quem foi Levi na história de Israel? A família sacerdotal, gente. Em Israel. Era a linhagem que veio lá depois, Moisés e Arão, os levitas. Gente, através de quem? Da feiosa, a Lia. A rejeitada. Mas Deus falou assim, eu não vou rejeitar, não. Eu vou usar a Lia. Eu pergunto, Deus deu a Lia? Será que, na prática, Jacó devia, de fato, ter feito mais 7 anos para ficar com a Raquel? Que deu dor de cabeça para ele. Mentirosa. Enganou o pai. Brigou à vontade. Agora, era bonitinha. Princesinha. Agora, em tudo isto, a gente vê essa família, a atuação de Deus em todo o tempo, de maneira que Deus os fez prosperar. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz conosco? É mérito nosso? Não será. Graça. Por isso, gente, eu posso ir embora para casa, eu posso depender do meu Pai Celeste, eu posso depender da graça de Deus. Eu não preciso ficar lutando, Deus, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não, nós não merecemos. Ele vai fazer o que Ele quer. E Ele tem a história dele, financeira, vamos dizer assim, para fazer através da sua vida, da minha vida. E não tem glória para nós, não. Tem testemunho para honrar o Pai. Esse é o objetivo. Então tira de você o peso de ser um sucesso financeiro. Vamos ser sucesso naquilo que nós podemos ser, que é nessa relação nossa de busca do Senhor, para vivermos Ele com Ele. Tá? Você não tem garantia que vai ser alguém de recursos financeiros. Você não tem essa possibilidade de saber isso. Deus pode dar. Mas você pode ser o quê? Servo bom e fiel. Eu te deixei pouco. Mas eu vou te colocar com muito aqui no meu reino. Isso significa? Tenho depois. Tenho depois. Os seus apertos e os meus são oportunidades para Deus fazer história na nossa vida e nós sermos testemunho da sua graça na vida dos outros. Tá bom? Gente, prazer estar com vocês.
Por favor, domingo que vem. Não me deixe sozinho aqui, não. Volta. Hã? Bom almoço para vocês, macarronado, franguinho, farofa, enfim. Deus abençoe.